Olá pessoal, hoje iniciaremos a nossa quarta aula do curso Pintando no Vale, dando seguimento à aula de pintura com a tinta aquarela. Nessa aula será apresentado o passo a passo da pintura de um vaso com espada de São Jorge, planta muito comum aqui na região do Vale do São Francisco. Usaremos a tinta aquarela em pastilha, um pincel arredondado e outro com suporte de água e uma folha de papel canson, gramatura 300, tamanho A4. Eu fiz o esboço do desenho com lápis o mais suave possível, mas você que não tem muita base para o desenho pode usar a impressão do desenho que você queira pintar e passar para o papel através de uma folha de papel carbono, que custa em média 50 centavos a unidade e é vendido em qualquer papelaria. Bom pessoal, agora vamos lá para o vídeo. Eu vou começar aplicando a primeira camada de cor por toda a parte do vaso. Vocês vão perceber que essa é uma camada que leva mais água, a tinta está mais aguada e eu não tenho tanta preocupação em manter uniforme a cor. Eu vou jogando aleatoriamente, sempre espalhando, sempre colocando água, porque a ideia é fazer por camadas. Então a gente vai ter essa primeira camada e aí eu vou adicionando mais tinta para poder ir criando essa textura ao vaso. Quanto mais camadas você vai adicionando, mais textura vai criando a sua pintura. Então aí eu já estou partindo para a segunda camada. E nessa segunda camada vocês vão perceber que eu vou colocar em algumas partes e em outras não. Então, é importante que você pense a luz que o objeto está recebendo. No caso do vaso da planta, ele estava recebendo uma luz em que a parte próxima à pintura estava mais escura e a parte distante da pintura, à esquerda, né, no caso, estava mais clara. Então, vocês vão perceber que eu vou tentar fazer esse jogo de luz. E é bem importante no início você buscar referências reais, porque aí você tem uma noção maior desse jogo de luz. E quando eu falo de referências reais, pode ser tanto um objeto, como nesse caso, né, que eu peguei o vaso mesmo, quanto pode ser uma fotografia, algum objeto já existente, porque nele você vai conseguir ver todas essas possibilidades de luz e sombra. Em um objeto criado, né, no imaginário ou não, se você for fazer dentro dessa pegada realista, você já não vai ter muito essa noção inicialmente. Claro que a partir do momento que você vai desenvolvendo a sua pintura, você vai perceber que você vai ficar mais atento a esse olhar, de você deixar um lado mais escuro, um lado mais claro, de você ir misturando as cores. Então é importante sempre pensar nessa referência. Bom, vocês podem perceber que eu já comecei a adicionar também uma outra tonalidade de cor, que é esse marrom, o marrom, e mais uma camada desse amarelo, esse amarelo mais puxado para o verde, um amarelo mais fechado. E aí eu vou adicionando essas camadas, porque quanto mais você adiciona, mais natural vai ficar a sua pintura, né? Você não vai trabalhar com uma cor única, você vai trabalhar sempre em camadas, sempre acrescentando a cor, sempre colocando outras cores por cima. A ideia é você ir trabalhando sempre dessa forma. Percebam que eu vou percebendo quais são as partes mais escuras, quais são as partes mais claras. Não coloco preto no primeiro momento, a gente deixa para usar a cor preta depois, por último, né, para os detalhes. Tanto a cor mais branca, que é a do brilho, quanto a cor preta, ela é sempre colocada por último. Percebam que eu coloquei essas camadas de cor mais clara, né, que é esse amarelado mais claro,
E aí depois eu venho adicionando a tonalidade mais escura e sempre misturando, né? Sempre tendo essa preocupação de ir misturando. Outra coisa importante, pessoal, é ver quais as cores você vai utilizar dentro da sua pintura e já preparar essas cores com antecedência. No caso, como eu estou usando a aquarela em pastilha, né? Eu preparei ali mesmo na bandejinha da aquarela, eu já preparei essas cores e aí fica mais fácil na hora de você ir colocando na pintura. Outro ponto importante da gente pensar na aquarela é que geralmente você não pinta toda a tela, né? Você vai deixar uma parte do papel no cru ali no papel. Então você tem que ter um cuidado, como você está trabalhando com água, de não escorrer, de não deixar passar, porque não tem como você recuperar. Dá para você tentar limpar com o paninho ou com o próprio pincel molhado com água, mas nunca vai ficar como se fosse o papel cru, né? Como ele é. Então tem que ter um cuidado nas bordas. O ideal é que você pinte em uma mesa, né? Em uma superfície que esteja mais na horizontal e não assim na vertical. Eu coloquei no cavalete para poder facilitar na hora de gravar o vídeo. Então ficava mais difícil, porque como você usa água, às vezes escorre, então tinha essa preocupação. Então sempre ter essa preocupação de não melar aonde você não vai pintar, porque daí não tem como voltar atrás. Por isso que é importante o esboço também. Percebam que eu tô colocando mais sombras agora. Então eu começo com o claro, né, como eu expliquei para vocês, e aí venho entrando com as sombras, que aí eu vou adicionando esse marrom, que a gente chama de marrom terra queimada, né, que é o marrom misturado com preto, onde vai a mistura do preto. E aí eu vou adicionando esse marrom, e percebam também que quando eu faço essa sombra, eu não vou simplesmente pincelando, eu vou dando batidinhas no pincel, né, com o pincel, para que fique uma textura. Vocês vão perceber que o vaso, ele tem uma textura, né, ele não é pincelado, homogêneo, esfumaçado, ele tem uma leve textura e eu faço essa textura batendo com o pincel. Então você vai batendo e vai criando essa textura, né, que quando você vê dá uma impressão mais realista. Claro que você pode fazer do jeito que você achar melhor, você pode ir testando, né? Tem vários jeitos de fazer, tem gente que gosta mais esfumaçado. Eu prefiro que tenha essa textura que você consiga visualizar. Então, eu tô fazendo dessa forma. E continuo adicionando as sombras. Continuo colocando o terra queimada. Não é bom você usar o preto só, porque a depender da cor que você vai colocar nele, ele pode virar um cinza, e aí não é isso que a gente tá querendo. Então é bom sempre você usar o terra queimada, que é esse marrom mais escuro, para poder ficar, dar uma cor boa. Claro que isso vai depender do que você tá pintando. Nesse caso, como era o vasinho de planta, né, eu preferi colocar a terra queimada, que é o mais indicado, vocês vão perceber. Aí eu também coloquei essa sombra, né, no vaso, para que ele não pareça que está flutuando. Então, como eu falei anteriormente, na aquarela geralmente a gente deixa essa parte do papel, né? Então é importante que ele tenha uma base, né? Porque aí ele dá um acabamento melhor na sua pintura quando você coloca uma sombra, ou você coloca ele em algum local, em alguma superfície, né? Eu desenho o banquinho, tava em cima do banquinho, só que eu optei fazer como se ele tivesse no chão mesmo, né? E aí, para isso é a sombra. Agora eu comecei a colocar as pedras que estão ali dentro do jarro. Percebam que teve um momento que eu coloquei o pano, né? E aí a gente coloca o pano ou papel toalha na pintura quando você coloca uma grande quantidade de água que o papel não tá absorvendo, você não quer aquilo. Aí você vai
enxuga com pano, né? Ou então com o próprio pincel, se o pincel estiver bem sequinho, você encosta perto da bolinha de água que tá ali, e aí ele vai absorver essa água. E aí, nessa textura de pedra, vocês vão perceber que é tudo também bem jogado, né? Eu não faço uma definição precisa, porque é só o formato, né? Aparentemente o formato. Não tô fazendo algo muito elaborado, senão o vídeo ia ficar muito longo. Eu já dei uma acelerada, o vídeo já estava bem longo, então assim, não vai ser uma pintura que vai ficar muito detalhada justamente por conta do tempo, né? Pra gente pegar essas dicas mais simples aí de iniciação à aquarela. E aí, mais uma vez, nessa parte das pedras, a gente vai trabalhando com essa ideia das camadas, né? Coloco uma camada mais clara, espero secar, vou adicionando as outras camadas para justamente dar essa impressão. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com essa ideia de impressão, né? Independente da técnica ou do tipo de tinta que eu esteja usando, eu gosto de trabalhar mais com essa impressão do que você tá vendo e não aquele hiperrealismo, que é incrível também, mas particularmente eu gosto mais dessa linha que é uma impressão do que você tava vendo. Aí eu tô adicionando o branco nessa parte superior aí do vaso, né, a borda do vaso, para dar uma ideia de volume. Então, como eu já tá quase finalizada essa parte do vaso, eu começo a colocar essa parte do branco para dar esse volume, que o branco é a luz, né? Então é importante. Perceba que eu sempre coloco uma camada em cima da outra. Você nunca vai pintar uma parte e parou ali, tá bom. Não. Você vai sempre estar agregando, sempre estar adicionando. A ideia é essa sobreposição. Na aquarela de trabalho com essa sobreposição. Por isso que é importante você pensar no tempo também, né? Você não vai simplesmente fazer na hora, às vezes você para um pouco, você espera secar um pouco, né? Você olha de longe, para, sai. Você não precisa começar uma aquarela e terminar na hora. Apesar da aquarela ser uma pintura mais rápida do que outros tipos, como a óleo. Bom, agora eu já vou iniciar nas folhas, né? Nas folhas da espada de São Jorge, mais uma vez, começo com a tonalidade mais clara. Aí, como a folha ela tem a parte do caule mais escura, aí eu já entrei com o escuro também, e aí percebam que eu vou fazer um degradê entre o claro e o escuro, e é bem importante a gente tentar fazer esse degradê, né? E treinando esse degradê, porque ele vai usar praticamente em tudo. E aí na espada de São Jorge ela tem essas rachurazinhas, né? Então eu vou agregando essas rachuras também. É importante a gente pensar sempre nos detalhes. Geralmente a gente quer pintar ou desenhar o que tem em nossa mente, né? E a gente precisa sempre ter o olhar em fazer o que você está vendo. Então não pense nessa ideia que você construiu do que é a planta. Olha para a planta, vê o formato que ela tá te dando, vê a luz que ela tá te dando e vai tentando construir a partir disso. Então ela tem essas rachuras, e aí eu vou esfumaçando essas rachuras, rachura, gente, quando eu falo esses risquinhos, né, risquinho que aí agora a gente consegue perceber melhor que ela é toda riscada, então as rachuras é justamente isso. E aí eu vou começar ali na outra planta, também entrando com a cor clara, sem muita preocupação em ficar uniforme, porque pelo menos pra mim, eu acho mais bonito quando você tem essas variações de tons, né? Até porque quando você olha para uma coisa, qualquer objeto, você vai perceber que tem essa variação de tom, né? Nada é completamente chapado, a não ser que seja pintura do aparelho ou algo assim. Mas o objeto, uma planta, né? Alguma coisa da natureza, ela sempre vai ser assim, mais misturadas e com variação de tons. E é isso que a gente procura na aquarela. Não faça um verde e aí você bota esse verde e acabou. Não, você vai sempre misturando, sempre jogando outros tons, outras cores em cima, que é para poder representar fielmente o que você tá vendo.
Nessa parte eu já vou entrando agora com o verde escuro, né? Lembrando que o verde, gente, é uma cor que você sempre precisa fazer essa mistura com o verde, né? Os verdes que vêm, geralmente esses verdes prontos, ele tem um problema de não representar fielmente a natureza do verde, dos verdes que a gente encontra nas plantas, etc. Então é sempre importante você misturar, você colocar um pouquinho de amarelo ou um pouquinho de preto, às vezes um pouco de marrom. Então você tenta fazer essa brincadeira de ir encontrando a tonalidade que você quer. No caso aí eu encontrei esse verde para combinar com a cor da espada de São Jorge, né? O verde mais parecido que eu achei. Então eu peguei o verde e misturei um pouco com o amarelo, que seria o mais claro, que ela tem um tom de amarelo, se a gente perceber. E também peguei o verde e misturei com preto. Então eu tenho essas duas tonalidades, tanto o verde mais claro com amarelo, quanto o verde mais escuro com o preto. E aí você vai unindo isso dentro do desenho, dentro da pintura, né, para encontrar ali a tonalidade do que você tá vendo. Percebam também que eu estou fazendo na perspectiva que eu estou olhando. Então, aqui, a perspectiva que está aparecendo no vídeo é outra perspectiva para vocês. Então, vocês vão ver que a forma que eu tô fazendo na aquarela, ela tá um pouco diferente por conta da perspectiva, né? Tanto do vaso, que tá mais como se eu estivesse olhando de cima, porque de fato eu tô olhando mais de cima. Então tem essas modificações aí. E claro, né, gente, é arte. A arte você não precisa, pelo menos eu acredito, né, que não é a intenção você transformar, você representar exatamente o que você tá vendo. O legal é você fazer essa brincadeira, de você misturar, de se você quiser fazer outra forma, né, de você adicionar coisas, agregar coisas. Essa é a magia da arte, né? Que a gente pega inspirações, claro, do mundo real, que é o mundo que a gente vive, mas a gente tem essa possibilidade de transformar, de agregar, de colocar a sua visão. Nesse caso aí, eu tô pintando exatamente, né? Mais ou menos exatamente o que eu tô vendo, porque é a nossa primeira aula e é importante a gente poder perceber essas sutilezas da sombra, da luz, das misturas de tons. Então, eu acredito que seria mais importante a gente começar com essa base realmente de representação da natureza. Bom, aí mais uma vez eu colocando as rachuras, né, que a gente consegue encontrar na espada de São Jorge. E aí eu tô fazendo aquele risco lateral que a gente também consegue encontrar, que é um pouquinho mais claro, que na verdade é uma linha bem fininha. E aí a outra dica legal é que quando você vai tirar, né, da aquarela, nem sempre, quando você quer uma cor mais branca, nem sempre você vai diretamente com branco. Você pode deixar o pincel bem limpo e só ir raspando a tinta, porque ela sai com facilidade. É muito legal trabalhar com aquarela, porque você tem essa possibilidade de, mesmo que tenha secado, você conseguir alterar a cor. Então isso é uma ferramenta bem legal da aquarela. Aí eu tô colocando agora uma tonalidade bem mais escura, né, que é essa parte da planta que tá mostrando, que tá aí na frente, então ela é mais escura. E aí eu vou agregando, sempre misturando, sempre. Aí quando eu falo que eu fiz uma tonalidade mais escura e uma tonalidade mais clara, não significa que foram só duas cores, não. Eu ia adicionando mais água, adicionando mais preto, porque quanto mais mistura do mesmo tom que você colocar, mais interessante vai ficar a sua pintura. Então, tenta fazer um tom de verde, mas aí você adiciona mais água nele, você adiciona menos água, né? Bota a tinta pura, porque essa brincadeira que você faz em jogar várias tonalidades é muito interessante, agrega muito a sua pintura. Percebam que mesmo quando eu acabo uma parte, eu sempre fico voltando e agregando, porque nunca uma partida é totalmente finalizada. Você sempre pode adicionar mais cores, ou retirar alguma coisa, ou colocar alguma coisa. Então nunca tá acabado. Pra mim, pelo menos, quando eu termino a pintura, sempre fico com aquela sensação de que eu poderia trabalhar mais em uma parte específica, ou nela toda. Eu sempre fico com essa sensação. Então, ao longo da pintura, por mais que você tenha terminado uma parte,
você sempre fica voltando nela. E isso é bom, porque isso vai agregando você. Se você descansar um pouco, é bom você não terminar tudo de vez. Descansa um pouco, depois você volta para ela, mostra para alguém. É sempre bom ter essa atenção, esse olhar para o que você está fazendo. Aí eu já vou colocando um tom de verde mais escuro ainda, que é uma parte da planta que tá nascendo, né? Uma parte que tá nascendo e ela tá bem escura. Então aí eu já vou colocar mais preto na tinta e colocar mais para dar outra tonalidade também. Percebam que eu coloquei amarelo também naquela outra parte, porque tem o amarelo. Então a gente tem que se atentar a todas as cores que tem na referência que a gente tá usando, né? Não se limitar às primeiras cores que a gente fez, porque às vezes a gente faz pensando que vai usar somente aquelas cores, mas ao longo que a gente vai pintando, vai descobrindo que tem outras cores para adicionar, como o amarelo, né? Que às vezes a gente não vê, mas quando a gente vai pintando, que a gente vai realmente olhando, a gente percebe que tem outras cores. É importante também a gente olhar mais para o objeto que está sendo pintado do que para a nossa pintura em si, porque ele engana muito. O nosso cérebro parece que ele já forma tudo que a gente sabe na nossa cabeça e a gente quer seguir aquilo dali, mas não é bem assim. Então, é importante sempre a gente ficar olhando para o objeto, para a referência que a gente está observando. E aí agora eu já praticamente terminei a pintura, né? Mas aí eu vou dando os retoques finais, que essa é a hora que eu falei pra vocês, que a gente vai colocando as partes mais escuras, que a gente vai colocando o branco, se tiver alguma parte para colocar o branco. E aí a gente vai fazendo esses pequenos detalhes. Aí eu tô colocando essa pontinha que tem, né, a espada de São Jorge, que ela geralmente ela é pontudinha, tem tipo um espinhozinho na ponta, então eu vou colocando isso também. Vou dar mais uma escurecida ali nas rachuras, porque ela tem um tom mais escuro, e depois a gente vai misturando ainda esse tom, sempre fazendo essa mistura, nunca deixando a cor completamente chapada, porque é legal essa mistura que dá. E vou fazendo aí os acabamentos finais da pintura. Tá quase lá, por mais que eu acho que ainda tem muita coisa para trabalhar. É uma pintura mais rápida, como eu falei para vocês, né? Porque senão o vídeo fica muito longo, por mais que acelere o vídeo. Toda pintura, ela tem um tempo, né? Não adianta você forçar a barra. É como eu falei, você acaba fazendo uma coisa e quando você descansa o olhar da pintura, quando você vai beber uma água, vai tomar um café, relaxar um pouco e depois voltar, isso é muito bom. E a tinta da aquarela, ela proporciona isso porque ela sempre pode misturar, né? Se você colocar água ali, todas essas camadas de tintas que eu coloquei, ela vai poder ser misturada. Então isso é uma coisa muito boa dentro da aquarela, que você não necessariamente precisa terminar exatamente no mesmo dia, como na pintura com tinta acrílica, que a gente vai ver, né, na nossa próxima aula. Aí eu tô retirando um pouco e adicionando o branco, ó, na listrinha que eu falei que ele tem, que tem, né, ali na planta, na espada. E aí eu vou agregando essas últimas colocações aí, tanto do branco quanto do preto, né, os tons mais escuros e os tons mais claros. E sempre misturando, sempre voltando aonde você possivelmente já tinha terminado, né? Olha essa primeira espadazinha ali que eu comecei, já joguei um amarelo para ficar mais vibrante. O amarelo é uma cor vibrante. Volto nas pedras, volta e meia. Eu fico voltando nas pedras porque eu tô esperando a tinta secar para poder agregar mais camadas. Lembrando, quanto mais camadas, mais interessante vai ficar a sua pintura. Quanto mais tons você colocar, mais realista fica, mais interessante fica, porque você vai olhar e você vai perceber que, como eu falei anteriormente, no objeto a gente pode encontrar várias cores. E aí, pra finalizar a real, vou só dar mais uma escurecida na sombra, porque eu achei que precisava mais, né, pra ela poder se encaixar
de fato. E por fim, vou colocar ali a minha assinatura. Espero que vocês tenham gostado da aula. Sempre um prazer estar aqui ensinando. E até a nossa próxima aula.